esgotar o assunto de OKR, tá? Até porque em 40, 45 minutos isso é impossível. Impossível, ok? Não dá para esgotar esse assunto. Porém, o que eu quero fazer aqui é provocar vocês a respeito dessa metodologia que funciona, tá? Funciona e funciona muito bem. Então eu vou só, como o Pablo fala, né? Vou só acender a faísca, ok? E aí depois vocês podem especializar nesse assunto, buscar bastante informação. No finalzinho da aula, eu vou deixar um conteúdo aqui para que você que queira se especializar, você possa aí se aprofundar, tá? É muito importante entender. O legal do OKR é que é o seguinte, é muito simples, muito simples. Então, vocês vão perceber que é muito simples. Chega ao ponto de você pensar assim, nossa, mas é só isso? Só que esse só isso consegue tomar proporções que você também vai olhar e falar, oh, caraca, é tudo isso? Então, vocês imaginam uma empresa do tamanho do Google, né, começou usar OKR lá em... Eu vou falar um pouquinho da história, mas lá no finalzinho dos anos 90, OKR, inclusive, existe um depoimento de um dos cofundadores do Google, que ele disse que OKR fez o Google crescer várias vezes, 10 vezes. Então, você imagina uma startup que começou lá quando ela começou a ser, né, notada no Vale do Silício com 30 funcionários. Ela começou a crescer de 10 em 10 vezes, várias vezes, e chega onde chega hoje. Okay? Então, é bem importante entender a lógica, o princípio de como uma OKR funciona, porque aí você pode ir desdobrando ela, desdobrando ela, desdobrando ela. A outra coisa que é bacana entender é que, às vezes, a gente olha as empresas que usam OKR hoje e fala, nossa, é só para grandes empresas. E não é, tá? Eu posso usar ela no meu pessoal, posso usar para projetos pessoais. Como que eu me planejei aqui? Eu vou passar alguns slides para vocês, vou falar sobre o funcionamento e tal. Se você tiver alguma pergunta, você pode me interromper a qualquer momento, tá? Você pode abrir o microfone aí. Ricardo, explique isso de novo. E se fosse assim, enfim, qualquer dúvida que você tiver, você pode me interromper, não tem problema nenhum, tá? Eu não vou me perder aqui, fica tranquilo. Mas fique em paz, tá tudo certo, vai dar tudo certo no final. Se você quiser só levantar a mãozinha, também tá tudo certo, não tem problema. Mas vamos lá. Vou falar primeiro sobre o nosso cenário, né? Outra palavrinha aí que eu já falei sobre o OKR há algum tempo atrás, acho que um mês atrás, um mês e pouquinho. E talvez foi a primeira vez que algumas pessoas tiveram contato com essa palavra. Tá? E tá aí mais uma outra palavrinha que não sei se vocês já ouviram, é do cotidiano de vocês. Esse mundo VUCA. Tá? O que é mundo VUCA? Alguém aí entende, já ouviu falar de VUCA? Coloca no chat aí para mim. Eu não sei o que é isso. Nunca, Fabiana. São algumas palavrinhas que eu vou trazer para vocês aqui que talvez não está no radar do teu dicionário. Lorelai. Também não. Quem mais? Nunca ouviu falar o que é mundo VUCA? VUCA. Vander, já ouvi, legal. É um acrônimo dessas palavras, né? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, essas letrinhas têm esse significado. Né? Mas fala do que exatamente? Hoje, principalmente esse momento que nós estamos vivendo, traz isso muito à tona, né? Essa volatilidade que o mundo de hoje possui. Um mundo incerto, complexo e ambíguo. Hoje, o que é amanhã já não é mais. O que era ontem, hoje já não é mais. Então, essa oscilação
ela é muito acentuada nos nossos tempos, né? Nessa geração. Eu costumo dizer que o mundo ele sempre foi VUCA, ele sempre foi volátil, ele sempre foi incerto, ele sempre foi complexo e ambíguo. Sempre. Porém, nesses últimos tempos, vamos dizer assim, isso tem acentuado muito. Antigamente, você via empresas, principalmente empresas, eu vou falar de empresas porque é da onde nasceu o OKR, né? Principalmente empresas faziam, não sei se vocês já atuaram em alguma empresa assim, mas eles faziam um planejamento para 5 anos, para 10 anos, para 20, e seguia. E seguir, eles conseguiam seguir o planejamento em cima de algo que foi estabelecido para 5, para 10, para 20 anos. Eu pergunto hoje, você acredita que você, né, principalmente as empresas também, conseguem definir um planejamento e seguir ele à risca para 5 anos, para 10 anos? Planejamento hoje, ele serve para você rasgar amanhã. E está tudo certo. Eu preciso ter consciência disso. O planejamento que eu faço hoje pode ser que amanhã eu precise rasgar e fazer tudo de novo. E aí, como que fica? Imagina numa organização isso, numa empresa isso. Por quê? Porque o mundo hoje ele é VUCA. Então, como que eu lido? Como que eu faço para lidar com tudo isso no ambiente corporativo? É um desafio gigantesco. Então, o OKR, o método, né, a ferramenta OKR, é uma das armas que você tem para lidar com esse cenário totalmente volátil, incerto, complexo e ambíguo. No decorrer da aula aqui, você vai conseguir perceber como que o OKR fornece esse sistema de controle, vamos dizer assim, em cima desses planejamentos, em cima desses objetivos. E como alinhar tudo isso para que se atinja, então, objetivos. Basicamente, o OKR entra nesse cenário. Agora, você imagina empresa de tecnologia, né? Todas as empresas sofrem isso, mas as empresas de tecnologia, isso é muito acentuado, né? A gente tem, eu venho da área de tecnologia, né? Sou ainda da área de tecnologia, e isso é muito acentuado, né? Hoje, uma tecnologia que surge hoje, ela daqui 6 meses ela já está ultrapassada. A gente pega até por questão aí você pega os aparelhos celulares, né? Eles lançam um aparelho hoje e já estão trabalhando num beta, que já é o outro. Então, é muito acentuado essa questão de incertezas, de complexidade, de ambiguidade, de volatilidade. Então, o OKR te permite ter um controle melhor acerca disso, tá? Bom, vamos então descobrir o que é o OKR. Eu estou com algumas telas aqui, então às vezes vocês vêm olhando para cá, a câmera está aqui, mas eu estou com uma tela aqui, eu tenho outra aqui do lado. Então, gente, não estou perdido não, tá? É só as frentes que eu estou aberto aqui. Então, olha só. O que é o OKR? Ele nasceu assim, ó, um modelo de gestão, tá? Criado por Andrew Groove, que foi CEO da Intel. Okay? Então, ele trouxe esse conceito para a Intel. Ele que trouxe, implantou. Originou dos MBOs, que aí é um pouquinho da história. Tá? Ele trouxe para a Intel usava a gestão de metas, e ele criou o IMBO, o Izinho é de Intel. Depois, em 1999, o John Doerr fez essa implementação dentro do Google. Tá? Ele era parceiro de Andrew Groove e ele trouxe para dentro do Google essa gestão por OKRs, originado lá no Roshin Kanri e outras tecnologias, outras metodologias de gestão de metas. Quem é da área de administração aí, acredito que vai saber mais a fundo essas questões que eu estou falando. Questão de história, né? Nascimento da administração, gestão por metas e tal.
tá? Isso não vem tanto ao caso aqui para entender o funcionamento da OKR. Um dos cofundadores do Google disse isso, que o OKR fez o Google ser quem o Google é. E não é só o Google, olha só, pus uma listinha aqui de algumas empresas que utilizam, né, o framework, o modelo de gestão de OKR para tratar de seus planejamentos. Ok? São algumas aí. Existem algumas empresas brasileiras também que usam isso muito forte. Eu não coloquei aqui, mas Itaú, Santander, Gol, Magazine Luiza, são várias outras empresas, né, que fazem uso de OKR na sua gestão. E a gente parte do seguinte princípio, né? Pô, olha quem está usando. Então, difícil dizer que não funciona. Se grandes empresas, se líderes de mercado fazem uso da metodologia, é porque funciona, é porque dá certo. Então, não é algo que precisa ser testado. Né? O OKR não é algo, eu vou testar o OKR aqui para ver se dá certo. Não, o OKR dá certo, funciona, desde que bem implementado, desde que bem estruturado, desde que bem executado. Tá? Quem usa o OKR e fala que não funciona é porque usa da maneira errada, é porque não aplica os princípios do OKR. Porque funciona, e o OKR não precisa provar mais nada para ninguém na metodologia. Ela funciona. O respaldo dela são essas empresas que hoje fazem uso de OKR. Então vamos lá, vamos avançar aqui. Mais um pouquinho. O que é OKR propriamente dito? Quando eu falo que é OKR, eu primeiro falo das letrinhas aí, né? O que significa OKR? Então, basicamente, OKR é objetivos e resultados-chave. Se eu fosse traduzir OKR, eu traduziria dessa forma. O que é OKR? Objetivos e resultados-chave. E aí a gente tem uma definição aí, meio que, vamos dizer, padrão. Tá? Para quem fala do assunto, existem especialistas no assunto OKR que eles trazem essa definição, uma ferramenta para orientar e executar a estratégia de uma organização. Tá? Então, eu posso entender OKR dessa forma, é uma ferramenta que vai orientar e executar a estratégia da organização. Perceba que OKR ela não cria estratégia, ela executa. Ela traz a orientação para que a estratégia da organização seja executada. Tá? OKR não cria a estratégia. OKR vai auxiliar, vai orientar na execução da estratégia. Então, Ricardo, você quer dizer que OKR não funciona se não tiver uma estratégia definida? Exatamente. Tá? Eu não uso OKR para criar estratégia, eu uso OKR para executar a estratégia. Essa estratégia ela precisa ser definida por quem? Pela gestão da empresa, pela organização, pela administração da empresa. Então vamos lá, o que mais? O que eu acho bacana do OKR? Olha só, como que isso aqui eu gosto muito disso aqui. Tá? Isso eu entendo que é uma das partes mais chamativas, né, do OKR. É que o OKR tem o objetivo de simplificar, ok? A forma de fazer o planejamento estratégico. Bom, Ricardo, mas você não falou que eu não uso para fazer? Não, eu não uso para fazer o planejamento estratégico. Eu uso para executar. Mas quando eu parto do princípio de que eu vou executar o meu planejamento através de OKR, então isso simplifica a forma de fazer o planejamento, de entender e de encarar os objetivos de uma empresa ou até de um projeto. Tá? Eu não sei se eu estou conseguindo ser totalmente claro nessa questão, mas o fato é esse, a prática é essa. Preciso das estratégias para então usar o OKR para simplificar esse planejamento estratégico. De que forma que isso é feito? Como que funciona? Primeiro, eu preciso entender que todo planejamento estratégico ele precisa nascer de uma missão. E essa missão ela precisa ser inspiradora. Nós vemos isso é muito mais acentuado, acredito, nos dias de hoje, né? Você
ver missões das empresas sempre trazendo algo como uma missão inspiradora. E está correto isso, precisa ser assim. Ok? Porque a missão é como a empresa vai atingir o seu objetivo. E se essa missão ela não for inspiradora, ela não vai trazer as pessoas para que essa missão seja cumprida. Ok? Então, isso é muito importante. Eu definir o meu planejamento em cima de uma missão que seja inspiradora, para que o todo seja envolvido. Esse é o grande objetivo de eu definir um planejamento estratégico. O planejamento estratégico precisa nascer de uma missão inspiradora. Por quê? Porque isso vai alinhar toda a minha organização em prol de um objetivo. Isso falando de organização. Isso falando de empresa, né? E para o meu, se eu quiser definir uma OKR, criar OKRs para o pessoal, funciona da mesma forma. Você precisa ter o seu propósito clarificado primeiro, porque através disso você vai definir qual missão que você vai executar. A missão é o como você vai executar, é o que você vai executar, tá? Através da sua missão. Para eu atingir tal objetivo, eu preciso fazer isso. Então, a minha missão compreende o que eu tenho que fazer. E a partir disso, eu consigo definir os meus OKRs. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo que eu gosto bastante para explicar como funciona o OKR, como usar. Imagina que, deixa eu ver, tem alguém falando no chat, Alvana, empresas que crescem transmitem sempre uma causa. É isso aí. Isso é verdade mesmo, Wander. Você vê muito isso na missão das empresas, né? Elas defendem uma causa. Isso é bem, bem bacana e é assim, é a partir disso que eu vou definir os meus OKRs, tá? Olha só esse mapa. Eu não sei se tem alguém aqui que é muito novinho e que nunca saiu para viajar, né? Eu fiz muito isso. Fazia na época quando os meus pais iam, mas mesmo depois, quando eu tinha meu carro, às vezes eu ia viajar e lá atrás, alguns aninhos atrás, quando você saía para uma viagem, não tinha GPS, né? A gente não tinha GPS. Não sei se alguém já fez viagens aí sem GPS. E como que era feito? Quem pode me ajudar aí? Eu quero participação de vocês aí. Quem fazia essas viagens sem GPS? Como que fazia isso? O que você usava? Já dei uma dica aí, né? Mas eu falo assim, até com a minha família, meus pais, raramente usavam um mapa. Eu já usei mapa para viajar, mas eles raramente pegavam o mapa e ficavam olhando no mapa lá e tal. Não. Ia pro rumo, né? Como meu pai falava, ia pro rumo. Alguém fazia isso aí? Saía para viajar? Tânia usava guia 4 rodas, mapinha 4 rodas, né? Usava mapa. Meu pai seguia as placas, olha só, bacana. E era assim mesmo. Né? Para onde que é? Para lá. Tá, então vamos pegar para lá. E ia. E eles iam usando, a placa é um bom exemplo. Na verdade, não gostava de usar nada pelo prazer do desbravamento. Legal. Só que o único porém disso, e tá tudo bem, não tem problema, é que você ia fazer uma viagem de 500, rodava 1.500, né? Quilômetros. Ok, vamos desbravar. Seguindo o que já tinha ido antes. Bacana. O que é legal disso é assim, isso vai clarificar bastante o conceito do OKR, que é simples. Imagina que você vai fazer uma viagem e você sabe a cidade que você quer ir, é óbvio. Eu vou sair daqui, eu vou dar um exemplo meu de criança, tá? Eu moro no interior de São Paulo, os meus avós, eles moravam mais pro interior. Então, daqui lá é 370 quilômetros. Eu moro em Americana, São Paulo, e eles moravam em Marília, São Paulo. E na minha época de infância, uma vez por ano, Natal, era na casa da minha avó lá. E aí juntava a galera, né? Mas a gente saía daqui, de Americana, e ia para lá. Como que meu pai fazia? Ele sabia só as cidades no começo, né? Depois o carro ia sozinho, né? Mas no começo, o que ele fazia? Ele sabia as cidades.
Então, por exemplo, saía de Americana, a gente sabia que tinha que passar por Limeira, que é uma cidade próxima, tinha que passar por Araraquara, tinha que passar por Jaú, por Bauru e então Marília. Então, essas eram as cidades que mostrava que a gente estava no caminho certo. A primeira vez que eu fui para Marília sozinho foi exatamente assim. Eu preciso chegar em Limeira, eu preciso chegar em Araraquara, eu preciso chegar em Jaú, Bauru, e aí eu sei que eu estou perto de Marília. E era assim. Tá? E OKR é exatamente isso. Então, se eu for trazer essa analogia da viagem, do mapinha, o que era o meu objetivo? O que é OKR? Né? Objetivos e resultados-chave. Qual era o meu objetivo? A cidade de Marília. A cidade de Marília. Como que eu sabia que eu estava indo na direção correta do meu objetivo? Eu tinha um ponto, um marco, a gente chama de marco em OKR, que era Limeira, eu tinha um marco Araraquara, eu tinha um marco Jaú, Bauru, aí eu sabia que eu chegava em Marília. Basicamente, é isso que nós construímos com o OKR. Nós definimos um objetivo e criamos marcos, que são os resultados-chave. Que a partir do momento que eu atingir o resultado-chave, eu vou saber que eu estou na direção certa do meu objetivo. É assim que funciona. Então, eu sei o objetivo, eu crio os meus resultados-chave. Que à medida que eu atingir o resultado-chave, vai mostrando para mim que eu estou na direção do objetivo. Atingir o segundo key result, né? O segundo resultado-chave, eu estou no objetivo. Atingir o terceiro, estou mais perto do objetivo. Atingir o quarto, estou mais perto do objetivo até chegar ao objetivo. OKR, basicamente, de forma muito simples, é exatamente isso. É eu saber aonde eu vou e eu definir marcos que vão mostrar que eu estou no caminho certo. Tá? Claro que foi um exemplo bem simples para entender a estrutura total do OKR, mas não muda isso. Tá? O que vai ter é mais definições. Olha só. Então vamos entender um pouquinho. Né? Objetivo representa a direção para onde você quer ir. E como que tem que ser o objetivo? Isso está dentro da cultura do OKR. O seu objetivo ele precisa ser inspirador e abrangente. Tá? É um objetivo que precisa ser abrangente. Tá? Ele precisa gerar valor para a empresa e valor para o cliente e valor para o colaborador. Tá? Não pode ser qualquer objetivo. Tá? Esse objetivo ele precisa, primeiro, ser inspirador. Por isso que ele tem que estar alinhado com a missão da empresa. E por isso que a missão da empresa precisa ser uma missão inspiradora. E se é para você, precisa também ser algo que seja inspirador para você, que seja abrangente, que gere valor para você, gere valor para as pessoas que estão com você. Então, se o objetivo ele atende isso, ele é inspirador, ele é abrangente, tá? Aqui você não pensa no como, você só pensa onde você quer ir, onde você quer chegar. Ele precisa gerar valor. Se é numa organização, para a empresa, para o cliente e para colaboradores também. Olha só, e uma frase que a gente usa num framework, né, num quadro para definir os objetivos, seria isso. Ó, queremos alcançar o objetivo. Qual é o objetivo? Mais abrangente possível. Tem que ser um objetivo abrangente e inspirador. Então é simples, é só isso. Queremos alcançar tal. Beleza, aí a gente definiu o objetivo, nós vamos então definir os resultados-chave. O que eles vão mostrar? Vão determinar se atingimos ou não o objetivo. Como devem ser os seus resultados, né? Os resultados-chave, os marcos. Quantitativo, ele precisa trazer números. Ele precisa ser quantitativo. Quanto que eu já atingi e quanto falta para o meu objetivo quando eu passar por esse marco. Então, na viagem, daqui em Limeira, 30 quilômetros. Eu sabia que eu já tinha andado 30, faltava 340. Quando eu chegava em Araraquara, eu já tinha andado 150. Então, eu sabia que faltava 200 e pouquinho. Quando entende? Cada resultado-chave ele precisa ser quantitativo. Um objetivo abrangente.
aumentar o meu número de seguidores nas redes sociais. O objetivo é abrangente. O resultado, bom, eu tenho 1.300 seguidores. O primeiro resultado-chave, atingir 5.000 seguidores no Instagram, 5.000 seguidores no YouTube e 10.000 seguidores no LinkedIn. Ok, é quantitativo. É orientado a valor? É orientado a valor. Por quê? Porque para que eu consiga isso, eu vou ter que gerar valor para o meu cliente, eu vou ter que gerar valor para a minha audiência, eu vou ter que entregar esse valor para eles. Os Key Results, eles precisam obedecer esses 3 pontos. Aí vai ser um bom resultado-chave. Ricardo, quantos resultados-chave eu posso definir? E o Google, né, ensina e fala que de 3 a 5 resultados-chave por objetivo. Então, para cada objetivo, eu vou definir lá de 3 a 5 marcos. 3 a 5 resultados-chave. E como que eu escrevo isso? Esse é um outro pedacinho do framework. Ó. Saberemos se fomos bem-sucedidos se atingirmos esse e esse resultado. Se eu atingir esse resultado, eu vou automaticamente ter atingido o meu objetivo. Então, é assim que você cria, que você monta um OKR, é assim que ele funciona. Ele vai orientar para um objetivo definindo resultados-chave. Parece tudo muito simples. De fato, é simples. Mas não é porque é simples significa que é fácil. Tá? Por quê? O OKR, ele precisa atingir, falando de empresa, toda a organização. Não é um objetivo que fica escondido num quadro de missão. Não, ele precisa ser repassado para todos. Para todos. Tá? As características que o OKR possui. Comunicação. Por quê? Porque as expectativas da empresa ficam alinhadas com as expectativas dos colaboradores. Todos precisam saber quais são os objetivos da empresa, quais são os objetivos definidos, quais são os resultados que precisam ser atingidos. Isso tem que ficar claro para todos. Simplicidade. Por quê? Porque essa comunicação é simples. Precisa ser simples. Todos precisam entender isso de forma muito clara. Qual é o objetivo e quais são os pontos, quais são os resultados que a empresa precisa atingir para chegar ao objetivo. Essa metodologia de bottom-up, top-down, significa o seguinte, que a grande diferença de usar o modelo OKR e as metas tradicionais é que metas tradicionais sempre vêm de cima para baixo. É dos diretores, para os gerentes, para os encarregados, para os colaboradores. A parte de baixo não participa. O OKR já ensina diferente. A OKR ela vem tanto de cima para baixo como de baixo para cima. O pessoal de baixo também participa das criações dos objetivos e resultados-chave. Todos sempre centrados no objetivo principal da empresa, da missão da empresa. Tá? Por isso o bottom-up, ele vem de baixo para cima e também vem de cima para baixo. O Google usa a métrica assim, ó, 40% das OKRs de cima para baixo. 60% das OKRs de baixo para cima. Pô, Ricardo, é sério? Então o pessoal de baixo projeta mais objetivo e resultado-chave do que os de cima? Sim, e funciona com o Google. Desde 99. Funciona com aquelas outras grandes empresas que eu citei no comecinho. Funciona. Tá? E ciclos curtos. Isso aqui é o massa do negócio. Ciclos curtos. Ciclos curtos. O que é ciclos curtos? Esses objetivos e resultados-chave, eles precisam ocorrer em períodos curtos. O Google usa a métrica de 3 meses, 90 dias. Cada objetivo ele é desenhado para ser atingido em 90 dias. Então, existe um objetivo principal, esse objetivo ele é desdobrado em objetivos menores, para que para esses objetivos menores se defina resultados-chave para atingir ele em 90 dias. Então, basicamente, o que o Google faz? Define um objetivo, não só o Google, tá? OKR em si, define um objetivo para um ano, um exemplo. E eu vou desdobrar esse objetivo anual em 4 objetivos. Para cada um deles, eu vou rodar um trimestre. E vou definir Key Results para cada trimestre. E esses Key Results é que vão mostrar que aquele primeiro objetivo foi atingido.
E isso precisa ser clarificado para todos, precisa vir de cima para baixo. Toda a organização precisa conhecer quais são esses objetivos, quais são os resultados que precisam ser atingidos, porque aí todos estão envolvidos. Na prática, o que o gestor faz? Olha, a empresa tem esse objetivo. Como nós, enquanto departamento X, podemos fazer com que esse objetivo seja atingido? E aí eles criam os objetivos deles, desdobrado do objetivo principal. Tá? Eu não sei se você consegue perceber o poder que isso traz de alinhamento, de engajamento de uma organização inteira em prol de um único objetivo. Isso é poderoso. Poderoso é tanto que fez essas grandes empresas adotarem como padrão de gerenciamento de metas de planejamento estratégico e de execução. Vou seguir aqui, que senão não vai